E continua aqui pelo YouTube, a gente vai mudar de assunto. Ontem nós contamos que o ex-deputado Eduardo Bolsonaro recebeu do governo do presidente Donald Trump um green card para residir permanentemente nos Estados Unidos. Mas, segundo a coluna do Igor Gadelha, aqui do Metrópolis, o documento foi concedido na mesma categoria do jornalista e influenciador Paulo Figueiredo, aliado de Eduardo lá no país. A coluna, Paulo Figueiredo afirmou que tanto ele quanto Eduardo obtiveram o green card pelo critério de habilidades extraordinárias, modalidade destinada a profissionais com reconhecimento em suas áreas de atuação. Figueiredo disse que recebeu o documento em 2023, enquanto Eduardo concluiu o processo em julho deste ano, após cerca de um ano de tramitação. Além de Eduardo, o governo americano também concedeu o green card à esposa do ex-deputado, Heloísa Bolsonaro, e aos 2 filhos do casal. Com o documento, a família passa a ter o direito de residir permanentemente nos Estados Unidos e, após 5 anos, poderá solicitar a cidadania americana. Segundo Eduardo, no entanto, ele não pretende fazer esse pedido. Eduardo Bolsonaro está autoexilado nos Estados Unidos desde fevereiro de 2025. O filho 03 do ex-presidente Jair Bolsonaro mudou-se para os Estados Unidos com a esposa e os filhos após se tornar alvo de processos no Supremo Tribunal Federal. Ainda sobre esse assunto, a obtenção do green card concedido a Eduardo Bolsonaro, que garante a residência permanente nos Estados Unidos, não tem influência sobre processos aos quais o ex-deputado responde aqui no Brasil. Por continuar sendo cidadão brasileiro, o documento não impede que a Justiça brasileira solicite sua extradição, caso sejam preenchidos os requisitos legais. O jurista e ex-ministro da Justiça Eugênio Aragão foi ouvido pelo Metrópolis e explicou que o green card não concede qualquer tipo de imunidade a Eduardo Bolsonaro. De acordo com ele, os processos criminais seguem o rito normal e, havendo fundamentação jurídica, o Brasil pode formalizar um pedido de extradição a autoridades americanas. O especialista ressalta, no entanto, que a apresentação do pedido não significa que a extradição será concedida. A decisão cabe às autoridades dos Estados Unidos, que analisam o caso com base na legislação americana, no Tratado de Extradição entre os 2 países e nas circunstâncias específicas do processo. Bom, falando um pouquinho sobre esse green card, sobre o processo de extradição, pedido de extradição, vale lembrar também sobre o caso da ex-deputada também, Carla Zambelli, né? Alguns parlamentares da direita estão autoexilados. Carla Zambelli foi presa, hoje já está solta e também sofre esse mesmo processo do Eduardo Bolsonaro de ter sido condenada pelo Supremo Tribunal Federal e ter o pedido de extradição feito pelo Supremo Tribunal Federal, no caso da Zambelli pelo Ministério da Justiça também. E aí, no caso da Zambelli, a Justiça italiana já se manifestou dizendo o seguinte, falando inclusive sobre o ministro Alexandre de Moraes, que o processo da Zambelli deveria ser refeito, que o juiz do caso, além de ser juiz do caso, também é personagem do caso. E aí entra mais ou menos na mesma história do Eduardo. É claro que são países distintos, mas o caso é semelhante. E aí a gente entra na seara de parlamentares da direita que estão foragidos, exilados, por conta do mesmo princípio, né? Eles alegam perseguição política aqui no Brasil. E aí eu fico me perguntando, mano, se eles acreditam que num eventual governo de direita, ou se o Flávio, de fato, ganhar as eleições para presidente, se vai ser possível o retorno deles ao Brasil. Teremos o mesmo Supremo Tribunal Federal aqui. O ministro Alexandre de Moraes vai continuar ministro no Supremo Tribunal Federal. A corte não vai mudar os seus integrantes no início do mandato do Flávio Bolsonaro, se é que ele, num cenário de que ele vai ganhar as eleições. E mesmo que haja ali um salvo-conduto, por exemplo, a Jair Bolsonaro, isso pode bater também no Supremo Tribunal Federal. Então, todas as possibilidades podem bater no Supremo Tribunal Federal.
há muita dificuldade de validar o retorno desses personagens ao Brasil com este Supremo Tribunal Federal que nós temos aí hoje, mesmo com o Flávio Bolsonaro presidindo o Brasil. E mesmo com uma direita predominante no Senado pedindo um impeachment de ministros da Suprema Corte. Então, eu não vejo muita solução de retorno para esses personagens de direita para o Brasil por enquanto. Talvez o Eduardo tenha que ficar aí uns 5 anos nos Estados Unidos mesmo. É possível, viu, Neila? Eu divido essa história em duas dimensões. A primeira dimensão é a estratégia política. Tanto Carla Zambelli como Eduardo Bolsonaro seguiram a escola Jean Willis de estratégia política, né? Que é você tem um governo opositor no lugar de construir politicamente, por meio das instituições brasileiras, uma alternativa que convença o eleitor de que merece uma nova chance. A pessoa se auto-vitimiza, corre para o exterior, dizendo que está sendo perseguido e se coloca na posição de vítima, fugindo da construção do processo político brasileiro. Então, é uma postura, na minha visão, que não é minimamente condizente com alguém que deseje exercer um cargo de representante do povo brasileiro como deputado federal, como era o caso dos 3 personagens que eu citei, tanto Jean Willis como Carla Zambelli e Eduardo Bolsonaro, no sinal trocado, nesse caso, na direita. A segunda dimensão dessa história é o fato, é a dimensão institucional, que passa pelo grau de confiança no comportamento do judiciário. E aí a gente precisa ser muito claro. Em tese, Neila, eu concordaria com você. Se o Supremo Tribunal Federal não vai ter uma alteração de composição, em tese, nós deveríamos entender que isso não mudaria o status desses personagens para um retorno ao Brasil, porque, afinal de contas, numa república, há divisão de poderes e o vento político no executivo não deveria influenciar as decisões do judiciário. Mas aí a gente chega na situação institucional do Brasil, onde, na prática, os ventos políticos têm influenciado, ao longo dos anos, a postura do Supremo Tribunal Federal. Basta lembrar da situação do próprio presidente Lula, que foi condenado em diversas instâncias com a supervisão e chancela do Supremo Tribunal Federal, e, quando os ventos políticos mudaram, esse mesmo Supremo reviu o processo, decidiu que aquilo que antes tinha chancelado, na verdade, não estava formalmente adequado e, na prática, permitiu a reabilitação política do presidente Lula, que voltou à presidência da República após sair do presídio. Então, isso abre uma perspectiva de que os ventos políticos em Brasília são capazes de modificar o entendimento da lei por parte dos ministros do Supremo. Isso é um péssimo sinal. Isso é um sinal de que, no lugar de sermos regidos de forma reconhecida por todos os setores da sociedade pelo império da lei, a gente acaba sendo regido, muitas vezes, pelo império das conveniências. E isso é algo que prejudica a construção institucional do Brasil. Nós deveríamos ter estabilidade na forma como interpretamos as normas. Infelizmente, a gente não vem assistindo isso. A gente vem assistindo a um poder judiciário muito maleável às circunstâncias políticas, atuando de uma forma que prejudica a credibilidade da própria instituição diante dos diversos setores da sociedade. E aí, por exemplo, você também citou o ministro Alexandre de Moraes. Será mesmo que ele vai continuar como ministro do Supremo? É difícil cravar isso diante dos esclarecimentos que ele precisa dar à população em função das revelações que vieram a público de que a sua esposa manteve um contrato multimilionário com um chefe de máfia que atuou no maior escândalo financeiro da história do Brasil e que tinha relacionamento com milicianos e pessoas do crime organizado
violento de todas as matrizes. Como é que um ministro do Supremo continua tendo condições de exercer a sua atividade diante de uma situação escandalosa como essa? Isso não é normal. Isso vem sendo normalizado na cultura política brasileira porque a gente está aprisionado numa guerra entre duas torcidas. Então, de um lado vai ter gente que, quando entende que um personagem político está sendo favorável ao seu campo, vai aplaudir e perder completamente a capacidade crítica quando algo acontece com esse personagem. E o oposto também é verdadeiro, independentemente do mérito de algumas decisões ou de a pessoa eventualmente fazer algo certo, se prejudica o meu campo político, serei sempre contrário. Essa polarização está emburrecendo o Brasil e prejudica a nossa construção institucional. Um país próspero precisa ter instituições sólidas, precisa ter o império da lei acima do império das conveniências. Bom, teve repercussão